Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao treinamento de White Belt e agora assunto novo, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de falhas, tá? Foolproof, a gente vai falar bastante sobre esse assunto nesse momento. Vamos lá, uma pequena definição aí de prevenção de falhas, tá? Polkayok é criar um sistema à prova de erros, tem como função impedir que o defeito ocorra e, se ocorrer, detectar e descobrir, impedindo que o produto chegue ao cliente. Então, o interesse total de um sistema Polkayok, de um desenvolvimento de algo, Polkayok, é prevenir um erro. Seja na minha empresa, seja externar esse erro para o meu cliente. Existem vários tipos de Polkayok, mas o intuito disso daí é prevenir que isso aconteça, prevenir que a falha ou alguma falha aconteça. Bacana? Existem algumas perguntas que nós fazemos aí para desencadear a construção de um Polkayok, para começar a criar um Polkayok. Então, ocorreu um erro? Se sim, por que esse erro ocorreu e qual seria a melhor maneira de nós evitarmos, tá? Então é um passo a passo. Aconteceu algum erro? Sim, aconteceu. Mas por que esse erro aconteceu? Aí a gente tem uma resposta e como nós podemos evitar? Tentar tornar isso a prova de falhas, tá? Evitar que esse erro aconteça novamente. Só que quando a gente fala de erros, é um problema dentro de algumas empresas, porque muitas vezes o erro é atribuído ao profissional, e não ao sistema como um todo. A gente viu lá no início do treinamento que Deming já dizia que 85% das falhas encontradas pelos clientes são deficiências em processos, não em funcionários. Então, o que acontece quando um erro é externado é que, na grande maioria das vezes, ele pode sim ser prevenido. O que nós podemos observar é o paradigma da falha. Guilherme cometeu um erro na montagem do eixo. Eu preciso encontrar uma forma dele não errar mais daquele jeito. Isso daí é a visão atual da grande maioria das empresas. Essa é a visão atual. Por quê? Porque elas atribuem o erro a um determinado profissional, a um erro pessoal. Mas existe uma outra abordagem também, que na grande maioria das vezes é muito útil para conseguir construir um Polkayok. Qual é essa abordagem? Há possibilidade de ocorrer um erro na montagem do eixo, segundo o Guilherme. Precisamos achar uma forma de eliminar essa possibilidade e dessa forma também você conquista o profissional, você conquista o colaborador, você engaja o colaborador, porque muitas pessoas se sentem desmotivadas porque sempre o erro é atribuído a esse profissional, então muitas vezes não é o correto, não é dessa forma que acontece. É uma dificuldade mudar essa mentalidade, mas é necessário. Se nós quisermos ter resultado, isso é necessário. Outro exemplo aqui de paradigma da falha. As pessoas são falíveis e, portanto, cometem erros. Nós estamos assumindo aí, que as pessoas cometem erro e nós basicamente não temos o que fazer, mas eu posso ter uma abordagem distinta no qual eu tenho o seguinte pensamento. As pessoas são falíveis e, portanto, devemos criar maneiras de evitar que os erros aconteçam, tá? Alguns exemplos de Polkayok ou dispositivos à prova de falhas que existem aí dentro do nosso dia. Trava eletrônica de automóveis que possuem dispositivo Polkayok que fecha a porta automaticamente quando a velocidade do veículo excede 30 km por hora. Secadora, as mais modernas também interrompem aí a operação quando a porta é aberta, o que ajuda também, claro, a evitar acidentes. Janelas e envelopes de carta que impedem que o documento destinado a uma pessoa seja incorretamente enviado a outra. Então aí tem dois cenários, Primeiro que tenta impedir a entrega incorreta e se entregar incorretamente tenta impedir a abertura por uma pessoa que não seja o destinatário dessa carta, dessa informação, desse cartão de crédito, enfim, do que vocês quiserem levar em consideração. Muitos outros exemplos no nosso dia a dia, tá? Micro-ondas que desliga, nós temos lâmpadas que apagam automaticamente, evitar que esse erro que ela permaneça ligada. Máquinas também, dentro do dia a dia industrial, vocês devem perceber vários erros e várias possibilidades de implementação de Polkayok, algumas já implementadas inclusive, tá? Pias, as mais antigas, vocês percebem que tem um furinho ali embaixo da torneira, para evitar que transborde. Então, quando começa a elevar o nível da água, já começa a vazar por ali. Muitos dispositivos, tá, pessoal? A nossa vida está repleta dessas situações de Polkayok. Eu tenho aqui para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo,
Foi desenvolvido um dispositivo que a peça só entre laminada. Outro exemplo, somente a peça em perfeito estado consegue atravessar o dispositivo. Nesse caso, a peça devidamente alinhada antes de prosseguir na linha de produção. São alguns exemplos aqui relacionados a uma linha produtiva. Mas, Carlos, eu trabalho na área de serviços. Pessoal, validação de e-mail muitas vezes acontece, é um dispositivo Polkayok, tá? Quando eu tenho validação de caracteres, se é número, se não é um dispositivo Polkayok. Isso está presente no nosso dia a dia, perfeito? Eu tenho também um exemplo incorreto, vamos dizer assim, de como utilizar um Polkayok. Então tenho exemplos de tomadas aí na realidade, utilizadas em todos os países, modelo universal, modelo australiano, modelo paquistanês e hoje o excelentíssimo modelo brasileiro, que foi desenvolvido longos anos atrás e que vai servir na história de exemplo de um Polkayok incorreto. Claro que tem muito interesse aí político e etc, mas deveríamos ter nos adaptado ao mundo, e não ter desenvolvido um modelo única e exclusivamente nosso, tá? Mas a tomada, ela é um dispositivo Polkayok, tá? Por isso que está citado aqui nesse exemplo. Entra de um lado só, não tem como trocar de lado. Quando eu falo, por exemplo, de um dispositivo USB, com entrada USB, também entra de um lado só. Então, existem vários que nós podemos citar. Bacana? E Polkayok, para a gente poder encerrar esse assunto que é simples, mas extremamente importante, nós podemos citar 3 tipos, tá? Primeiro, categoria prevenção, não permite a ocorrência do erro, é o que nós mostramos ali, Quando não tem uma peça laminada, ela não atravessa, ela não passa na linha de produção, evita que esse erro vá adiante. Ali já tem um dispositivo Polkayok, dependendo da abordagem, Porque o correto seria prevenir a peça com defeito, tá? Então, existem alguns erros de interpretação também. O importante é você criar esse dispositivo, seja de prevenção, seja de detecção, e aí eu tenho subdivisão em 2 categorias, tá? Eu tenho advertência, que emite um sinal quando o erro é cometido, pode ser um sinal sonoro, pode ser algo até visual, mas um sinal, existe um alerta aí, vamos assim dizer. Por exemplo, quando você não põe o cinto de segurança do carro, já começa a apitar um barulho aí para que você faça essa trava, tá? Utilize o cinto de segurança. E eu tenho também a categoria detecção, mas aí a subcategoria de controle, que interrompe o processo quando o erro é cometido. E aí para de funcionar o que estiver funcionando. Isso seria até, por exemplo, a questão do micro-ondas, que nesse caso é detecção, a gente detecta o erro e ele faz o controle porque ele interrompe o aquecimento do alimento ou daquilo que você esteja aquecendo. Bacana, pessoal? Então, Polkayok é um assunto simples. Você pode começar a desenvolver um dispositivo à prova de falhas para a sua empresa. Isso é extremamente interessante porque já mostra um pensamento de melhoria contínua, já mostra a proatividade em melhoria contínua. A gente tem um treinamento específico também de Polkayok para mostrar um passo a passo muito mais detalhado de como desenvolver, o que deve ser levado em consideração e outras informações também, tá? Mas o que nós apresentamos para vocês aqui é essencial e suficiente para já começar a colocar em prática. Se vocês tiverem qualquer curiosidade, qualquer dúvida a respeito desse tema de desenvolver processos e produtos à prova de falha, só coloca aqui que nós estaremos à disposição. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!